Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Ora bem, cá estamos nós para mais um podcast Rasgar Ideias, aqui com os nossos habituais membros do painel, o Fernando Pedroso à vossa direita, à direita de moderada tem o Oliveira Dias, depois à esquerda moderada a Lourdes Gonçalves e à esquerda radical tem o... Gostei dessa. Quero ver que eu vou para casa. E à esquerda radical temos o Graça. José Manuel Graça. Pronto, é José Manuel Graça. Eu não queria chamá-lo Manuel Graça, mas é José Manuel Graça. Manel. Manel. Não, José Manuel Graça. Eu não queria chamar outra vez Manuel Graça. José Manel. Portanto, e à vossa esquerda o José Manuel Graça. Hoje o tema é o financiamento das campanhas eleitorais, que é um tema que, em princípio, é um tema simples. É uma questão só de a quanto fundo nós conseguimos chegar do que são os fundos, de onde eles vêm, para onde eles vão, e como é que é a gestão dos fundos das campanhas eleitorais. A lei também deixa algumas folgas neste sentido. Há sempre um responsável, que é o diretor financeiro das campanhas, e os candidatos propriamente nunca têm que lidar, em princípio, diretamente com essas questões, mas isso são os nossos membros do painel que vão falar. De qualquer maneira, é bom que as pessoas saibam que estamos a falar sempre de dezenas de milhares de euros que vêm do orçamento do partido, que por sua vez recebe verbas também do Estado e poderá receber verbas de particulares e de empresas. Ora bem, não me quero alargar e estou a me alargar que não via. Vamos então começar pelo Oliveira Dias, como estava a dizer há pouco. Oliveira Dias, boa tarde. Como é que é isto Boa tarde, António. Do financiamento das campanhas? Obrigado pelo convite, uma saudação especial aqui ao meu colega de painel, Fernando Pedroso, a Lourdes Gonçalves e Manuel Graça e a todos os que nos veem e ouvem através das plataformas. Esta questão é uma questão muito interessante. Eu dou comigo a pensar muitas vezes, mal comparado, imaginem que nos Estados Unidos da América, para se concorrer a presidente da Federação Americana, tem que ser milionário. Já viram um pobre concorrer lá? Não. Aquilo é um país enorme, gasta-se muito dinheiro e, portanto, é preciso mesmo ser muito rico para se poder candidatar. Bem, aqui em Portugal, mal comparado à nossa dimensão, mas a verdade é um pouco esta, quer dizer, os pobres, estou a exagerar, não é? Mas os pobres não podem ser candidatos. Não podem ser candidatos porque uma campanha custa muito dinheiro, há umas subvenções do Estado às campanhas, mas é preciso atingir um determinado número de votos. Não se atingindo esse patamar, pois o pobre do candidato fica com as despesas a pagar pelo seu bolso. Vejam lá o Freitas de Amaral, quando concorreu à presidência da República Portuguesa e perdeu, andou não sei quantos anos a pagar a dívida que acumulou, pensando que ia ser presidente. A minha experiência pessoal, posso também já, enfim, trazê-la para aqui há uns anos, há 500 anos atrás, fui candidato, não me preocupei com a vertente financeira, mas, quer dizer, preocupei-me um bocadinho, mas havia uma pessoa que se preocupava mais com isso e recordo na altura que a entidade junto do Tribunal Constitucional que controlava estas despesas, eu agora não me recordo qual é o nome dessa entidade para a transparência, e qualquer coisa assim do género, recordo-me que a delegada que me tinha calhado só queria saber onde é que eram os almoços. Não me incomodava para mais nada. E eu dizia-lhe que nós não íamos ter aqueles almoços de campanha e essas coisas, não tínhamos nada disso, porque não havia dinheiro para essas coisas. De modo que, na verdade, os partidos políticos são aqueles que têm mais, como é que eu ia dizer, têm mais cacife, à falta de melhor termo para isto, para ter mais bagagem
para se chegarem à frente em termos de gastos com campanhas eleitorais, porque sabem à partida que vão atingir números que lhes permitem aceder às verbas que o Estado disponibiliza. Os movimentos de cidadãos, os independentes, esses não têm essa hipótese, a não ser que consigam as vitórias e aí têm números para aceder, mas que fique aquela ideia de que o Estado paga tudo, não paga. Não paga. Eu, como digo, não atingi números para ser ressarcido do muito dinheiro que investi na campanha e não fui eleito e fui candidato a 4 órgãos diferentes. Não só eu e as pessoas que me acompanhavam na altura, gastou-se imenso dinheiro e pronto, e assim fiquei. Há um pouco aquela filosofia de que o Estado não devia comparticipar com nada, não é? Mas o Estado não comparticipar com nada, lá está. Os menos abonados ficam automaticamente arredados de participar na democracia. Não é? O Estado abonando alguma coisa, pode-se criar aqui um conjunto de vícios, um conjunto de más práticas, e é o erário público que está a pagar isso. Bem, eu diria que a democracia tem os seus custos, e tendo os seus custos, enfim, em democracia, se não houvesse democracia, não havia custos nenhuns, não havia eleições, não se gastava dinheiro nenhum nessas coisas, não é? Agora, de resto, não sei se está bem, não sei se está mal. A verdade é que, se me dissessem assim, vamos concorrer a qualquer coisa, dizia logo, não tenha para isso. Disse. Ok, e como não está com o seu abono suficiente para concorrer, não vai concorrer. Concorreu aqui o Fernando Pedroso, e o que é que nos pode dizer da sua atividade enquanto concorrente, que a princípio terá tido financiamento? Não é? Bom, muito obrigado, António. Boa tarde para si, boa tarde para o Manuel Graça, para a Lourdes Gonçalves e para o Oliveira Dias. E, como sempre, é um prazer estar aqui em Mafra. Bom, eu aproveito para dizer uma coisa que o Oliveira Dias disse na sua intervenção, é que a democracia, as eleições autárquicas é um ato democrático, a democracia tem um custo. E esse custo deve ser suportado pelo Estado português, seja na Terceira República, seja na Quarta República, que há de ser constituída um dia destes. Porque o Chega, quando defende a Quarta República, defende a Constituição da Quarta República em democracia. Portanto, o custo da democracia, seja na Terceira ou na Quarta República, deve ser sempre suportado pelo Estado. Eu digo isto porquê? Porque os partidos políticos e candidatos, seja onde for, não podem ficar reféns nem de grupos económicos, nem de interesses privados. Isso, para mim, é absolutamente fundamental e sagrado. Porque só assim é que se preserva a independência dos partidos e a independência dos candidatos que os partidos indicam, e mais, e só assim é que é possível uma igualdade de oportunidades para todos os candidatos, não é? Porque se os partidos tiverem, se houver interesses espúrios no financiamento, a igualdade de oportunidades na disputa eleitoral está completamente enviesada. Quando eu estou a dizer que deve ser o Estado a financiar as campanhas eleitorais e os partidos, isso não quer dizer que, pronto, lá está o Chega com o sistema, afinal faz parte do sistema, porque é o Estado a financiar. Não, é exatamente porque queremos combater o sistema, porque o sistema, sabemos que há muitos interesses no financiamento dos partidos e de candidatos, é que nós entendemos que o financiamento deve ser assegurado pelo Estado português, pelos impostos dos portugueses, porque a democracia, de facto, tem o custo. Depois, se o financiamento for público, também é mais fácil de controlar, não é? É de fiscalizar, consegue-se fiscalizar e sabe-se qual foi o dinheiro que entrou, embora o dinheiro privado também se consiga, mas é muito mais difícil saber como é que as voltas que o dinheiro dá. Por outro lado, se o dinheiro vier do privado, embora haja dinheiro que possa vir do privado, se me creio, até 13 mil euros para financiamento dos partidos. Atualmente são 13 mil euros. Mas essa situação, lá está a dúvida
a desconfiança sobre o tráfico de influências e, em bom rigor, isso até pode acontecer. Em suma, defendemos o financiamento público com regras e tetos bem definidos, porque só assim é que temos eleições mais transparentes e com igualdade de oportunidades para todos. A democracia não pode ter partidos políticos dependentes eu acho que já estou a dizer isso outra vez, mas dependentes de grupos económicos, interesses económicos. Isso é completamente, para nós, não é possível, porque isso pode até ser corrupção disfarçada. E negócios e política devem estar separados disso. Ok. E então, agora que separamos o trigo do joio, vamos agora à espiga dourada aqui do nosso podcast, que é da Lourdes Gonçalves, que hoje sou sempre eu, então pronto. E aqui está, então, a Lourdes Gonçalves para nos falar sobre... Muito bem. Que é o nome do restaurante em Odivelas, que é o Espiga Dourada. É uma pastelaria. Olha, pastelaria. E já tem pelo menos 2 espigas douradas. Eu só conheço a doce margarida. Ora bem, então e o financiamento? Como é que é o financiamento? Eu acho que essa é uma grande... Eu estava aqui a ouvir o Fernando e estava à espera de outro discurso. E vou dizer porquê. Pois, eu percebo. Eu estava à espera do discurso. Essa é uma das grandes perguntas que a maioria dos cidadãos faz na nossa sociedade. É qual é o financiamento que os partidos têm do Orçamento de Estado. E nós sabemos que há uma fórmula que é cada voto tem um valor, multiplica-se o valor e os partidos recebem aqueles milhões. Aquilo é tipo euro-milhões. Aquilo é tipo euro-milhões. E há muitas pessoas na nossa sociedade que perguntam porque é que o dinheiro dos meus impostos tem que servir para pagar isto. Eu bem percebi a democracia do Fernando. Mas olha, para mim a democracia são escolas com condições, é creches para todas as crianças em Portugal, é saúde para os portugueses como deve ser. Isto é que são as prioridades da nossa democracia. Não me parece que os partidos políticos sejam aqui a prioridade. E vou dizer isto porquê? Porque nós sabemos que depois todos os partidos têm financiamento privado. Ainda há pouco tempo nós ouvimos nos meios de comunicação social qual eram os financiadores do partido Chega, como há dos outros. Ou seja, além de receberem as verbas efetivamente dos atos eleitorais e que está no orçamento, ainda têm mais financiamento privado. Olha, deixe-me lhe dizer, as IPSS, as cooperativas de solidariedade, não têm. Isto para mim é que faz uma grande diferença. O dinheiro do nosso orçamento ser nesta quantidade de milhões entregues aos partidos e depois nós temos deficiências noutras estruturas. Isto é que não nos faz sentido. Para mim, as IPSS gerem milhões. Sim. Oliveira, eu não estou a dizer que muitos milhões. Não gerem, mas gerem de acordo com o serviço que prestam. Olha, claro. E é mal pago. Claro. É mal pago para aquilo que fazem. Se o Estado fizesse o que as IPSS, as cooperativas de solidariedade fazem, saía muito mais caro ao Estado do que aquilo que sai assim. Mas isto é tema que podemos depois discutir mais à frente. Por isso, para mim, a questão do financiamento, e por isso é que eu disse que estava aqui à espera de outra postura, leva-me a pensar que nós temos patamares. Quanto é que custa um presidente de Câmara? Quanto é que custa um primeiro-ministro? Quanto é que custa um presidente de uma junta de freguesia? Presidente da Câmara, no mínimo 50 mil euros. Pronto, é isto. Isto é que eu acho que não é transparência, acho que isto não é... isto dá asas a muitas coisas, que depois nós perguntamos onde é que estão as plataformas que têm a público os valores que se receberam das entidades públicas e privadas. Onde é que estão? Não está. E depois a sociedade aqui questiona, e questiona bem, no meu ponto de vista. Ok.
Mas olha que pegando ainda nas IPSS, era bom que as contas onde entram, não só as IPSS, todas as entidades que recebem dinheiro do Estado, inclusivamente a Federação Portuguesa de Futebol, devia ter as contas públicas, porque recebem dinheiros do Estado. Mas analítica, não é contabilidade só com as verbas sintéticas. Contabilidade analítica. Era importante. Quer que eu responda? Com certeza. Não pode? Posso puxar o micro e responder? Claro. Então, pois. Eu acho que aquilo que as entidades que prestam serviço em vez do Estado e que recebem dinheiro do Estado, hoje em dia as contabilidades são elas decretadas, decretadas por lei, entre aspas. Ou seja, todos nós somos obrigados às disposições legais de contabilidade e por aí fora. Públicas. Todos nós. Mas eu falei em contas Pois, públicas. Isso é que é. Isso não é. As públicas Mas as é uma campanhas coisa. também. As campanhas também estão sujeitas a essas normas legais. Qual é a diferença? Eu acho que a diferença é que nós não temos conhecimento. Pois Lá tem. nem de um Nem nem do outro. nem do nem do outro. Exato. Se Não temos. Luís Gonçalves quiser saber em contabilidade analítica, centros de custo ou outras coisas do Eu género, queria ver. as contas da Federação Portuguesa de Futebol, não sabe. E Ó, a António, conta agora- à ordem de certas IPSS. Certo. Não, agora vou-lhe responder de outra maneira. É obrigatória publicidade de todas as contas das entidades privadas no seu site. É obrigatório. O Tribunal de Contas sabe que é obrigatório. Mas cumpre. Todas têm que cumprir. Se não cumpre, Veja. Qual é a consequência? tem multa. Pois, não é suficiente. Pronto. Olha. Não é? Parece que não é suficiente porque não cumpre. Ora bem, vamos, isto parece que não é, mas esta questão do financiamento tem muito se lhe diga. Vamos passar ao Manel Graça. Não, José Manel Graça. José Manel Graça, porque Fui promovido. foi promovido, passou a diretor de... Faz favor. Diretor de Muito boa podcast. tarde. Boa tarde a quem nos ouve, a quem nos vê. Boa tarde aos meus colegas de painel, Fernando Pedroso, Oliveira Dias, Luís Gonçalves, António, à Mafra, que nos acolhe uma vez mais e que, obviamente, nos permite continuar com este explanar de ideias. Hoje temos aqui um tema para desenvolver, que é um tema simpático e agreste ao mesmo tempo. A minha colega de painel, Lourdes Gonçalves, acabou de falar nas IPSS porque a conversa descambou um pouco para as IPSS. O que a Lourdes acaba de falar, eu, em parte, estou solidário e de acordo. Ou seja, se o Estado cumprisse aquilo que está na Constituição, e é seu dever, e não delegasse às IPSS, custava mais ao Estado. Mas é verdade que o Estado o não faz. Não o faz, empurra, esconde, como dizia a minha tia Ifigénia, esconde o pó debaixo da carpete e a sala está limpa. E, portanto, já não é problema nosso. Leia-se, Estado, é dos outros. Mas depois também não fiscaliza. Fiscaliza efetivamente os pequenos, como a Lourdes disse, e é verdade. As contas têm que ser publicitadas sob pena de não continuarem os subsídios, mas aos grandes colossos das IPSS portuguesas não o faz. Como é o caso, desculpem, mas tem que se dizer, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Há quantos anos é que as contas estão para ser validadas pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social e Solidariedade Social? Há quantos anos? E continuam sem estar validadas. As contas não estão publicitadas desde 2017, mas o Estado português continua a financiar. A Federação Portuguesa de Futebol, porquê é que as contas estão escondidas? Bom, se calhar, mas tenho que me remeter, é melhor, senão levo com tantos processos, eu não tenho dinheiro, e portanto é uma chatice. Partidos políticos, se calhar é mais fácil falar dos partidos políticos, e começo por dizer que a democracia tem custos. Tendo custos, cabe-nos a todos nós defender o Estado democrático, por mais disparatadas que as opiniões deste ou daquele possam ser. É as opiniões livres, que não aconteciam antes do 25 de abril de 74, que foi efetivamente uma manhã libertadora, segundo
um desígnio que unia os militares, mas que permitiu à sociedade portuguesa terem hoje a liberdade que continua a desfrutar. E nessa altura não era possível, porque não havia eleições. Ou aquelas que havia, era uma fantochada para inglês ver, como se costuma dizer. Portanto, tem custos. Se está bem ou está mal o controle que a entidade pública financiadora dos partidos faz, para mim está no sentido que não é absolutamente transparente a demonstração das contas dos partidos, das contas dos movimentos que são candidatos autárquicos e que também têm que prestar contas, de forma clara, objetiva e simples de navegar hoje na internet e ir à procura da informação. Ela estará sempre a lugares por aí, mas não está ali onde nós vamos à procura. Quase que me apetece aqui ir buscar uma figura, não é uma figura de retórica, porque é uma figura existente. Muitos de nós somos associados de associações humanitárias de bombeiros ou de corporações por aí. E vamos à procura de estatutos para saber como é que... Os estatutos normalmente nunca estão publicados nas associações humanitárias de bombeiros. Estão na página da Associação Nacional da Proteção Civil, que é quem valida. Portanto, as pessoas não sabem, não conseguem lá ir à procura. E, portanto, a entidade fiscalizadora de contas em Portugal também não é uma entidade útil no sentido de ter os dados disponíveis ali para nós verificarmos. E, de facto, este exercício democrático, para além dos custos, deve ser apoiado pelo Estado. É a minha opinião. Nós poderemos considerar exagerados determinados valores. Veja-se, por exemplo, o Partido Chega, que tanto tem gritado contra estes valores. No entanto, recebe neste momento mais de 6 milhões e 500 mil euros por ano de subvenção pelo facto de ter 60 deputados na Assembleia da República. Portanto, é a mesma fórmula, atenção, que existe para os outros partidos. Não é para este partido especificamente. Este partido acaba por, enfim, combatendo na dialética usada, mas acaba por ser também um beneficiário e não, até hoje não se conhece nada que diga, por parte do seu dirigente máximo, eu não quero. Não. Ok, dá cá. Agora, que deve haver mecanismos transparentes é a minha firme disponibilidade para este diálogo. Tem que ser exigido pelos players que estão, por todos nós, aqueles que estão nos movimentos políticos, partidários ou de cidadãos, que haja maior transparência, até para efeitos de comparação. Nós não podemos viver permanentemente na suspeição de que o partido A ou a candidatura B foi apoiada de forma indireta por uma empresa ou por um particular que vai ter interesses específicos, normalmente ligados às urbanizações. Não podemos continuar 51 anos depois de 25 de Abril nesta suspeição permanente. A transparência é exigível, é exigente e cabe-nos a todos nós, em cada um dos momentos que possamos intervir na sociedade, fazê-lo. Disse. Ok, e penso que estão cumpridas as intervenções. Vamos fechar por aqui o programa. Positivos, negativos. Vamos ter ainda os positivos e negativos. Vamos avançar para isso. Tem aqui uma tomada. Tão rápido. Negativo. Tem. É colocar o dedo para ver se está positivo. Ok. Ok, então vamos começar pelo... Se calhar, pronto, porque foi da ideia, o Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, positivos e negativos, rapidamente. Bom, rapidamente, positivos, positivos vai para o Governo, porque os ativistas da flotilha humanitária, da flotilha humanitária a Gaza, Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves, têm de pagar o repatriamento de Israel para Portugal. Isso é positivo. Hoje o tema foi financiamento e, portanto, aqui paguem o que devem. Era o que faltava, que o Estado português tivesse que pagar passeios em iates para promover determinados políticos ou para promover a extrema-esquerda. Era o que faltava aqui.
A extrema-esquerda, se quiser financiamento, tem que ser por meios legais, através do financiamento aos partidos políticos. Mas o Estado paga a outros viagens de avião. Pois paga. Mas aqui eu estou-me a congratular com este caso. Negativo. Os valores pagos, isto é tudo financiamento, que é o tema do programa, os valores pagos a médicos a médicos tarefeiros, em 2023 foram 203 milhões de euros, em 2024 foram 213 milhões de euros. Estes médicos, que prestam um serviço à tarefa ao Estado português, não pagam IRS. Se pagassem IRS, porventura, que os valores que recebem andava à volta aí de 45%. Mas o que é que pagam? Pagam IRC, porque têm as suas empresas constituídas e, portanto, pagam à volta de 20%. Portanto, há aqui, de facto, 20 e para o ano até vai ser 19, se o Orçamento de Estado for aprovado. Portanto, há aqui um déficit de receita para o Estado. E, por outro lado, os tarefeiros, o Estado não tem poder hierárquico sobre prestadores de serviço, portanto, um prestador de serviços pode ter combinado ir a uma urgência, mas se o gato fizer anos, ou se qualquer outra coisa do género, o médico não vai e não tem satisfações a dar. Se o gato for o António, se calhar está. Se calhar tenho disso. Ok, vamos então, depois do gato António, vamos então aqui a Lourdes Gonçalves. Passo a Lourdes Gonçalves. Muito bem. Positivos, negativos. Positivos, negativos. E os Positivos. mais ou menos. E os mais ou menos não. Positivo. A questão do Mário Centeno estar a caminho da entidade bancária europeia. É possível que Mário Centeno vá para a Europa, por isso eu acho que é positivo. Todo o trabalho que desenvolveu em Portugal, o pôr as contas certas, vem muito que aquela expressão das contas certas vem muito de Mário Centeno, e eu acho que esse é um dado positivo. O dado negativo, eu acho que é o Orçamento de Estado, que apesar de terem sido retiradas algumas rúbricas, ainda assim existe no Orçamento de Estado um orçamento muito fraco para aquilo que é a economia social, para aquilo que é a saúde e para aquilo que é a educação. Agora vi eu. Perdão. Passamos agora perdão. Passamos ao Oliveira Dias. Oliveira Dias, positivos e negativos. António, obrigado mais uma vez. Vou começar pelo negativo. E uma vez que estamos a falar de financiamentos dos partidos e das campanhas, acho que é profundamente negativo, à luz, aos olhos do povo, que os partidos tenham isenções, seja de IVAs, seja de IMI. IMTs IMI. Portanto, ninguém compreende isso. Ninguém compreende. Agora que o PC vai à falência. Ninguém compreende isso. Aspecto positivo. Venda as propriedades, desculpe. Aspecto positivo, eu registrei com muita satisfação que há partidos da esquerda à direita que estão a promover a remoção da propaganda eleitoral que espalharam pelo país, porque o financiamento que eles recebem também cobre essas atividades. Disse. Ok, disse muito bem. E agora José Manuel Graça. Muito bem. Primeiro tenho que dar aqui uma canelada à minha colega Lourdes Gonçalves, porque deve ter ouído o pensamento, eu não acredito nessas coisas, mas que lá, porque eu ia exatamente falar também de Mário Centeno e das contas, mas com a seguinte abordagem. É positivo aquilo que é uma herança recebida, quer pelo 24º Governo, quer por este atual 25º Governo, de contas equilibradas, de um déficit abaixo dos 100%, que é algo que é obrigatório na Comunidade Europeia, que é atingir os 62%, mas que Portugal teimava durante anos e anos a estar acima dos 120 e tais, ou 130%, e que, de facto, com essa gestão foi possível. Mas que, pelo indicadores que quer o atual Ministro da
Economia das Finanças nos transmite, como a entidade fiscalizadora de contas o fez, como agora é a Comunidade Europeia que põe em causa, o déficit português está a voltar já no debelar do próximo ano e início de 2027. E isto é profundamente negativo. Aquilo que acusavam o Partido Socialista, e não estou a pôr aqui o Partido Socialista nos píncaros da lua, leia-se, mas aquilo que acusaram anos, décadas e décadas de que era o gastador deste país, era sempre o despesismo, era sempre com o Partido Socialista, foi quem endireitou as contas, foi quem entregou dinheiro disponível, e por isso foi possível atender a várias reivindicações que António Costa o não quis fazer. Mas agora, passados 2 anos, até parece, quando falei em 2 governos, já lá vai muito tempo, mas não, todos os anos tem havido uma eleição, passados 2 anos estamos à beira de entrar de novo em déficit. É muito negativo se isso vier a acontecer, não contribui para os rankings que Portugal tem tido e que têm ajudado a equilibrar a balança financeira. E vamos ver se não vamos ter no terceiro ano um terceiro governo, porque Spino Viva está aí vivinha. António, deixa-me só dizer uma coisa. Não Só resisto. um momento. Sim. Mas atenção que o déficit, o Passos Coelho, o governo do Passos Coelho passou o déficit de 11% para 3%, e depois os governos da Geringonça passaram de 3 para 0. Portanto, o grande esforço da consolidação orçamental portuguesa foi feita pelos governos de Passos Coelho. Porque estava obrigado àquilo que a Troika o mandava. Mas é só porque para, senão não para vinha repor. dinheiro para Portugal. Eu sei, mas é só fácil. para repor. Portanto, é verdade isso, mas é uma verdade que é relativa. Tinha Pronto, cumprido, mas senão não vinha dinheiro. as verdades têm várias nuances. Pois tem. Os reformados que os digam. Ui. Então, os reformados que o digam, e vamos terminar por aqui. Não há nada mais havendo a acrescentar. Deu por fim da reunião e passamos a um próximo programa, dentro em breve aqui no podcast Rasgar Ideias. Obrigado a todos. Obrigado, Ficamos por aqui. Até à próxima. Um abraço. Até à próxima. Acabou de acabar.